Olá amigos, sejam bem-vindos de novo a mais uma história do nosso canal, a mais um vídeo. Espero que continuem desfrutando. Para os amigos que já me acompanham e para os que já subscreveram o canal, sabem que eu sempre começo por agradecer o vosso carinho, o vosso interesse nas histórias que eu conto e que publico. Para os que estão a chegar, devo dizer que eu publico 2 histórias em português à semana, todas as quartas-feiras e todos os sábados, e 2 histórias em espanhol, todas as segundas e todas as sextas-feiras. Agradeço o vosso carinho, mas acima de tudo também agradeço que possam partilhar as histórias nas vossas redes sociais, com os vossos amigos, etc., porque isso nos dá aí uma força para seguir com o canal e para seguir publicando as histórias que tanto têm fascinado as pessoas com as histórias que vão escutando, e algumas se vão identificando ou outras identificam algumas histórias que conhecem das suas vidas. Bem, amigos, hoje o título da história de hoje é Depois de Tudo, Ficamos Juntos. Uma história super interessante. Vamos chamar o banner e já voltamos. Olá amigos, então, sem perder mais tempo, creio que estão, como eu, ansiosos pela história. Sem perder mais tempo, vamos direto à história. E a história de hoje, o título da história de hoje é Depois de Tudo, Ficamos Juntos. Vamos para a história. Olá a todos, eu sou o Igor. Quando eu era jovem, eu era gordo e usava uns óculos feios, grossos, e tão feios que eram, que ninguém olhava para mim. Eu ia e voltava da escola como se fosse um ser invisível. Mas eu gostava de uma menina da minha escola. O nome dela era, ou melhor, é Larissa. Eu sempre ficava observando ela e sonhando se ela fosse minha namorada. Mas como eu disse atrás, quando eu chegava na escola, ela era igual aos demais. Ou seja, ninguém, e muito menos ela, olhava para mim. Afinal, eu era o tal dito ser invisível. Mas na realidade, eu sempre ficava olhando para ela. Não eram só os meus óculos. Eu era todo feio. De cima para baixo, de baixo para cima, de trás para a frente, da frente para trás. E parecia que andava sempre deprimido. Pois me sentia tão triste, que eu próprio me isolava dos outros. E dessa forma, ninguém queria falar comigo. Passaram-se 16 anos e eu, já numa outra etapa da minha vida, resolvi fazer faculdade de Direito. Então, num certo dia, eu estava na faculdade e conheci um companheiro de curso muito legal. E aí, com o passar do tempo, a gente ficou muito amigo e um dia ele me convidou para uma festa em sua casa. E me apresentou uma amiga dele nessa mesma festa. Mas eu nem queria saber de garotas. O meu tempo era todo ocupado a estudar. Eu teria que trabalhar também para completar ou complementar a renda para poder sobreviver. Mas ele tanto insistiu que eu deixei-me influenciar e lá fui. E quando ele me apresentou a dita garota, ela era nada mais, nada menos do que a Larissa do meu tempo de escola. A mesma pela qual eu me tinha apaixonado quando era criança. Durante essa mesma festa tivemos uma conversa bem entretida e quase no final ela pergunta para mim: qual é mesmo o seu nome? Eu falei que era Igor e expliquei-lhe que eu era o mesmo garoto que ela tinha conhecido em criança. Ela, olhando para mim, não conseguia enxergar bem e identificar-me porque ela não conseguia imaginar que eu era o mesmo garoto feio e gordo quando era criança e que não falava a ninguém no tempo da escola e que agora tinha virado um homem feio. Eu aproveitei o ambiente descolado que ela estava a tentar assimilar tudo o que eu tinha dito. Aproveitei e disse para ela que eu era tão apaixonado por ela nesse tempo, mas que ela nunca tinha tido a coragem de me declarar a ela. Ela ficou perplexa com o que acabei de dizer e disse que lamentava, mas isso talvez fosse coisa de criança. E me disse também que nunca tinha reparado em mim no tempo de escola, pois tinha outro grupo de amigos e que eu era muito sozinho e muito calado. Por isso nunca tinha chamado a atenção dela.
Então, depois dessa festa, passou bastante tempo sem que nos víssemos ou falássemos. Simplesmente o tempo foi passando e eu me formei. Constituí uma empresa de reparação eletrónica de automóveis. Apesar de ter estudado Direito, era o que me fascinava. E um dia lançámos um anúncio, eu e o meu sócio, buscando uma empregada para recepcionista. E ela foi uma das pessoas que, por coincidência, se candidatou e entregou o seu currículo. E no dia em que foi chamada para a entrevista, como estava eu e uma pessoa dos recursos humanos, eu nem reparei que era ela, pois chamaram diversas pessoas e quando chegou a vez dela e eu a vi quem era, nossa, eu me senti feliz, incluso cheguei a sentir um aperto no coração, mas deixei a moça dos recursos humanos falar e perguntar tudo o que queria a ela e de mim não saiu uma só palavra. Eu não conseguia articular nenhuma frase e nenhuma palavra. Só fiquei admirando ela, ou seja, não saía nada da minha boca. Ela, até que no final, perguntou se o currículo dela era bom o suficiente para o posto ao qual se estava candidatando. E eu devo dizer, o currículo dela era muito bom e ela, por coincidência ou não, acabou por ser contratada. Já tínhamos uns meses trabalhando juntos e eu sempre tratei ela com o respeito que ela merecia e muito mais no meio laboral que tinha outros empregados. Então, nunca falámos muito da vida pessoal e nem sequer sabia se ela tinha namorado ou não, se era casada ou não. Nada, não sabia nada da sua vida pessoal. Sabia que, ou tinha a ideia que não era casada, pois recordo vagamente na entrevista de emprego que foi uma das perguntas da moça dos recursos humanos, ao qual ela respondeu com um redondo não, mas de lá para cá podia ter casado, quem sabe. Mas eu não sabia nada disso. Um dia em que havia pouco trabalho na empresa e encontrámos-nos por acaso na zona do café e começámos a falar banalidades. Eu, como sempre, tímido por perguntar algo mais da esfera pessoal e que ela pudesse ficar ofendida, então nem arriscava a entrar nesse campo. Mas nesse dia eu enchi-me de coragem e atrevi-me a convidar ela para jantar na sexta-feira seguinte. Para minha surpresa, ela aceitou. Quando ela aceitou, fiquei perplexo. Fiquei super feliz e lá fomos para o jantar na dita sexta-feira. Durante o jantar, eu disse-lhe que aquilo tudo que lhe tinha contado há uns anos atrás, na festa da universidade, em que eu era apaixonado por ela, seguia com o mesmo sentimento, seguia de pé, e que em realidade nunca tinha sentido o mesmo que sentia por ela, por mais ninguém. Então a gente foi ficando e começámos a namorar, mas mesmo assim a gente sofreu muitos preconceitos, principalmente pelo lado dos pais dela, pois sempre diziam que eu era um marginal, derivado ao fato de eu vir de uma família muito humilde, e em realidade há um lado mais negro da minha família que é menos ajuizado, por assim dizer. Mas isso também não quer dizer nada, afinal, eu sou eu, eles são eles, mas mesmo assim não perdoavam a gente ficar junto. Contudo, ela se apaixonou por mim de igual modo. E foi aí que, com o tempo, você descobre e reconhece quando e o que é o amor. Amigos, deixem-me fazer aqui uma entrada. Conforme eu sempre comento, o amor é um poder, é uma decisão, não é um sentimento. Então, provavelmente ele tinha decidido amar ela e por isso amá-la, e por esse motivo ele passou a descobrir a sensação que tinha de amar, que era nada mais que a decisão que eu já tinha tomado há uns anos atrás. Pois quando cada sorriso que ela fazia o meu coração acelerar, quando todos os abraços vinham confissões, você sabe, é um sentimento que deixa qualquer um enternecido. Você sabe que se apaixonou e sabe quando se apaixonaram por você, depois desse segundo de entendimento, tudo muda. É o momento em que jogamos todas as fechaduras que nos trancavam antes e eliminamos as barreiras que antes nos afastavam de qualquer contacto que pudéssemos ter. E quando recuperamos todo esse amor que estava guardado nessa caixinha e finalmente a vontade de entregá-lo a uma pessoa, ou melhor, a uma certa pessoa, supera qualquer medo antes que reinava. O dia em que eu me apaixonei pela segunda vez pela Larissa, eu parei de me incomodar com os detalhes que saíam do meu controle e passei a amar todos os impulsos, os meus impulsos e as imperfeições dela. Foi o dia em que eu soube que tinha tirado a sorte grande e comecei a olhar mais ao meu redor. Nunca percebi que nem tudo é tão complicado quanto parece e que tudo bem
Ao calcular cada passo que vou dar, tudo se resolve. Já que não posso acabar indo para um caminho que nunca imaginaria antes e ainda assim gostar de o fazer. Foi o momento que decidi ir pelo lado da paz e ignorar cada chance de que pode dar errado e me concentrar somente no quanto pode dar certo. Já que eu daria o meu melhor para que realmente tudo desse certo. Foi quando eu descobri que não precisava que me trouxessem mais nada, pois tudo o que eu precisava era dessa dita pessoa que estava do outro lado, ou seja, nesse momento estava do meu lado. E foi até mesmo quando passei a gostar do silêncio, pois até da respiração dela, em sincronia com a minha, já era capaz de acalmar o meu coração. Quando eu me apaixonei, comecei a criar metáforas e a abusar de todas as hipérboles. Tentei fugir de todos os clichês, mas foi como andar em círculos e parar no mesmo lugar. Eu sabia que precisava dela, porém não sabia como eu queria, com que forma e com que jeito. Mas fui eu me apaixonar para eu saber que estava precisando dela e que valia a pena precisar dela. Era gostoso demais. É um desejo constante de abraçar forte e não mais soltar. Dava vontade de atravessar a cidade, bater na porta dela só para dizer oi. E o que vem depois disso não importa, pois só a sensação de receber esse dito outro oi de volta faz valer todo o caminho percorrido. É um momento em que você para de guardar o que sente dentro de você porque já não te cabe mais. E quando transborda assim, você precisa compartilhar e guardar um pouco no coração de outro alguém. Neste caso, a Larissa. Já que no seu falta espaço para tanto. Simplesmente dividir com todas as falhas e erros, porque o amor não se faz só de bons momentos. E quando os ruins chegam, o coração está tão calmo que sabe aceitar o silêncio e sabe lidar com os problemas que a vida nos traz. Superar juntos tudo o que tínhamos contra foi sempre a melhor opção. Doar a si e receber o mesmo de volta do outro é o melhor que há. Não é preciso cobranças, pois tudo que vem por vontade própria somam-se os sonhos e sobram as realidades. E a vontade de estar um com o outro nunca passou. Portanto, pois em tempo nenhum é suficiente para suprir a saudade. O nosso amor é intenso. E tão rápido que você não consegue entender como há segundos atrás não sentia nada e de repente sente tudo. É um impacto imensurável. Todos os dias me apaixono por ela. O amor pode ser mesmo esse dominó sem fim de clichês, mas continua sendo imprevisível. Sendo assim, cada minuto é uma surpresa. Você pode até saber o que vai dizer, pois em qualquer canto, em qualquer texto, falam de amor, mas o que você sente nesse minuto é sempre diferente daquilo tudo que você já leu. E o que você sente? Isso sim, não dá para descrever. Não dá para encaixar em paradigmas ou encontrar escrito em uma parede qualquer. É como um encaixe de peça que só pertence a você e a ela. Tão único quanto a pessoa que te faz sentir assim. E no meu caso, sempre foi a Larissa. Então, meus amigos, devo dizer que toda esta viagem foi compensada precisamente na estação em que eu encontrei a Larissa. A gente se casou faz 14 anos, temos 2 filhos, um de 12 anos e outro de apenas 2 meses. E esta, minha família, foi o maior presente de Deus que já me concedeu. Então, gente, nunca desista de ir atrás do maior amor da vossa vida. Passe o que se passe, porque um dia você vai conseguir achar ele, encontrar a sensação e nunca mais se separar. Seja feliz. Bem, o Igor tem uma história linda de amor com a Larissa, apesar de todos os preconceitos que ele diz, talvez por ser pobre ou por ter um lado da família menos ajuizado, que ele não pormenorizou o que quer dizer o menos ajuizado, mas ele numa coisa tem razão. Ele diz que ele é ele e a família, os outros são os outros, ou seja, a família é a família. Isso não quer dizer que o facto de ter uma família menos ajuizada não quer dizer que seja contagioso, certo? Ou que seja genético. Portanto, ele, por aquilo que nos parece ter uma vida dura para chegar onde chegou, segue a vida dele, está feliz com a família, sempre foi apaixonado pela Larissa, em 3 fases da vida dele, ou melhor, em 2 fases ele deixou perder, a terceira
ele já não deixou perder o trem, como ele diz, e encontrou-a nessa dita estação que o levou à sensação de amor que ele diz que tem. É uma história como tantas outras, por vezes vão pelo caminho errado, outras dão certo, como esta. Desejo a maior felicidade ao Igor e à Larissa, espero que sejam felizes na sua vida. Se vocês conhecem alguma história do género e que queiram partilhar connosco, por favor enviem no correio que tem aqui em baixo. Aproveitem também para subscrever o nosso canal, para partilhar a história com outros amigos que vocês tenham e que possam identificar-se com algo do teor desta história. Deixem-nos o vosso like, deixem os vossos comentários. Espero por vocês no próximo vídeo, na próxima história. Um beijo grande, sejam felizes. Tchau!